Boa tarde a todos. Meu nome é Cássio Clay Ferreira, sou acadêmico do curso de segunda licenciatura em Matemática pela Uninter Polo de Juara. Meu RU é 140-2945. Hoje nós daremos início às aulas do curso de extensão da disciplina de Docência no Ensino Médio, estágio supervisionado Docência no Ensino Médio. Serão compostas aí de 4 aulas e nós iremos falar um pouquinho aí de algumas tendências matemáticas. Hoje nós iremos falar aí um pouquinho da introdução sobre as tendências matemáticas e nós iremos elencar aí ao longo das 4 aulas algumas tendências matemáticas que assim escolhemos para estar compartilhando com todos, tá? Nós daremos início aí explicando um pouquinho do que vem a ser essas tendências matemáticas, né? No sentido de auxiliar e de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem do aluno, nós perpassaremos aí sobre o conceito de tendências matemáticas. Para aí nós nós iremos adentrar nos conceitos de algumas dessas tendências a qual nós escolhemos para estar realizando esse estágio de forma de extensão, né, repassando aí por algumas tendências, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais do que são as tendências matemáticas e elencar aí nessa aula de hoje a primeira tendência matemática. Então nós vamos passar um pouquinho sobre o que sobre o que vem a ser, sobre de que forma que as tendências matemática podem auxiliar aí tanto o professor quanto o aluno no processo de ensino e aprendizagem. Tá? Então, nós daremos início aí relatando o conceito do que vem a ser a tendência matemática, né? Tendência matemática ela nada mais é do que formas que buscam desenvolver o trabalho de maneira a facilitar a aprendizagem dos alunos, buscando inovar, né? Essa palavrinha inovar, inovação, ela é muito importante em sala de aula. Hoje em dia, no que se refere àquele ensino, àquela educação tradicional, sistematizada. Então, a tendência matemática ela vem nesse sentido de inovar dentro de sala de aula, na unidade escolar também, para que o aluno se sinta aí mais próximo daquela aprendizagem, para que ele seja mais participativo, para que ele goste mais, né? Então, a tendência matemática aí, ela vem nesse sentido de dar esse recurso a mais, de dar esse suporte pedagógico a mais para o professor, no sentido de potencializar de fato a aprendizagem do aluno, para que de uma forma diferente, assim dizendo, para que o aluno consiga aprender de uma forma não sistematizada, não abstrata, mas de uma forma mais leve, para que ele possa compreender de fato, tá? Dentre as tendências matemáticas, nós podemos elencar aí as principais, que são as mais comumente, né, que nós, de acordo com várias bibliografias aí, de acordo com várias tendências, nós conseguimos elencar essas 6, né? Dessas 6, nós iremos perpassar um pouquinho sobre essas que estão grifadas aí em vermelho, né? Nós iremos falar um pouquinho da etnomatemática, que é uma matemática voltada para determinado contexto cultural, para determinado contexto temporal também, né? Nós vamos entender melhor de que forma que isso acontece. Particularmente, nós iremos falar dessa tendência matemática hoje, nessa aula. Nós também iremos passar por uma tendência muito importante, que é muito utilizada pelos professores, tanto aí de ensino fundamental quanto ensino médio, que é o nosso intuito,
que é a tendência de resolução de problemas. Também perpassaremos aí pelo uso das tecnologias em sala de aula. Hoje hoje está muito latente, né, o uso dessas tecnologias em sala de aula, tanto aí para trabalho quanto, e nós devemos explorar isso aí em sala de aula, né, visto que a tecnologia hoje ela está em todo canto, ela está nas mãos de todo mundo, tá? Na nossa última aula nós falaremos um pouquinho mais sobre a modelagem matemática, né? Muito próxima e também da etnomatemática. A modelagem matemática ela parte da aprendizagem ativa, né? Onde o aluno ele é o protagonista do processo de aprendizagem, né? Ela busca uma matemática voltada para a realidade do aluno, muito próxima da etnomatemática. Nós vamos relatar aí na nossa quarta aula, tá? Nós temos aí também os jogos matemáticos, muito importante também no processo de ensino-aprendizagem. É uma forma lúdica de aprendizagem, né? E por último, aí nós elencamos a história da matemática, tá? Ela faz com que o aluno compreenda como é que surgiu determinado conceito, né? Determinada equação, teorema, tá? Então a história da matemática dentro do conceito educacional ela é muito importante para a compreensão do aluno, né? Mas nós vamos elencar aí nas nossas 4 aulas essas 4 modalidades aí de tendência matemática, nas quais ela vem com o intuito de auxiliar e de acordo com o conceito de tendência, ela vem para inovar realmente aí nas aulas matemáticas, visto que a disciplina matemática em si ela sempre é taxada de disciplina difícil, incompreensível, complexa, né? E se nós fizéssemos aí uma pesquisa, em uma sala de aula aí com 40 alunos, muito pouco aí diria que tem afinidade, que de fato gosta, né? Mas não gosta por quê? Por qual motivo? Então talvez esse modelo sistematizado com que faça que não traga esse interesse ao aluno em aprender a matemática, tá? Então nós vamos iniciar as nossas falando um pouco das tendências matemáticas, falando um pouquinho na aula de hoje da etnomatemática, ok? Então vamos passar o conceito, né, de etnomatemática e alguns exemplos também de que forma, de quais culturas utilizam a etnomatemática, de que forma que se pode trabalhar a etnomatemática, como que a etnomatemática pode estar trazendo um ganho, um benefício para o aluno em sala de aula no seu processo de aprendizagem, tá? A etnomatemática aí, né, nós citamos o Biratan D'Ambrosio, que é um grande pesquisador, um grande professor também, né, no campo aí, não só no campo matemático, mas também em diversas áreas. Então, D'Ambrosio ele dá uma definição aí bem curta e bem sucinta do que vem a ser a etnomatemática, né? Ele diz assim que as diferentes formas de matemática que são próprias de grupos culturais. Então, essa é a definição da etnomatemática. Seria aquela matemática praticada ali por diversos grupos culturais, ou seja, se nós repartíssemos assim, pegássemos, por exemplo, uma aldeia indígena, né, ele pratica uma forma matemática ali no seu dia a dia, na sua cultura, um grupo de ribeirinhos, de pescadores, uma determinada cultura, uma determinada população em que vive, vamos citar aqui a nossa, em que se vive da indústria madeireira, em que se vive da lavoura, que exige uma matemática específica para determinadas áreas dessas, né? Para determinados, não diríamos assim cálculos, mas
conceito. Então, de acordo com D'Ambrosio aí, a etnomatemática ela consiste em compreender e valorizar a existência da matemática vivenciada na prática, por exemplo, por artesãos, pescadores, pedreiros, costureiras, comerciantes, ambulantes, entre outros, né? Cada um pratica a sua matemática com sua visão de mundo, com seu olhar de mundo, aquela matemática que realmente traz um benefício para você, seja assim, na sua profissão ou em outros afazeres, né? Matemática aí ela está presente, né? Voltando um pouquinho aí na história da matemática, ela está presente aí na cultura de todos os povos, né? Ela sempre a ciência é originária da habilidade de responder às necessidades da humanidade, né? Quando o ser humano sentiu necessidade de resolver algum determinado problema, aí foram surgindo alguns conceitos, né? Então a matemática ela surgiu como uma solução para os problemas e solução aí para o dia a dia, né? Desde os egípcios, aí os gregos, os babilônios com as grandes invenções, com os grandes cálculos, quando o ser humano ele deixou de ser nômade, quando ele começou a constituir família, e teve que começar ali os primeiros cálculos, né? A adesão aí a construção dos primeiros algarismos, né? Aí, os primeiros manuscritos chamavam hierógrafos, mas aí determinada cultura desenvolveu essa matemática que foram evoluindo até se chegar hoje, tá? A proposta pedagógica aí da etnomatemática, então, é fazer da matemática algo vivo, né? Lidando com situações reais no tempo e no espaço. Ou seja, qual matemática nós devemos fazer hoje? Qual matemática vamos formular melhor a pergunta, né? Em que tempo nós devemos fazer matemática hoje? Nós devemos fazer no nosso tempo, né? Compreender a importância dos conhecimentos repassados, né? E também fazer matemática, fazer ciência no hoje também. Em qual espaço, né? Pegamos aí. Teria sentido ensinar não só matemática, mas outra ciência a um aluno que ele não tem o mínimo conhecimento, que seja aí um ambiente abstrato para ele, né? No mínimo, essa compreensão ela ficaria muito prejudicada. Então, essa proposta pedagógica ela vem nesse sentido. Da etnomatemática, ela faz com que a matemática seja palpável e não abstrata. Ela lida com situações reais, né, do tempo e no espaço. Né, citando aí um exemplo bem prático, né, qual aconteceu enquanto estudante lá do ensino fundamental, igual a qual tinha assim nos nossos materiais pedagógicos, nas aulas de matemática, ali nas geometrias planas, eu me lembro muito bem da circunferência, a qual mostrava um semáforo, né, que ele era em forma ali de um retângulo, e tinha os 3 círculos coloridos, e na minha cabeça eu ficava imaginando o que seria aquilo, um semáforo, né, visto que na cidade não existia ainda semáforo, então a gente ficava imaginando o que é aquilo. Então ficava uma coisa, uma aprendizagem muito abstrata, né? A gente aprendia de fato, mas ficaria muito abstrato. Então, retomando aí a etnomatemática, ela vem no sentido de pautar pela matemática em situação real, né? Tanto aí do tempo como do espaço, ok? Como aproximar aí a matemática, a etnomatemática da escola, né?
sempre precisando aí, sempre preciso basear as aulas e as atividades aí no conceito sociocultural, né? Pegamos aí, por exemplo, é, a população indígena, né, que vive aí em uma aldeia indígena. Então, nós buscamos sempre trazer essa matemática dentro desse contexto sociocultural, né? Se nós temos dentro da tribo, nós devemos aí buscar uma matemática que auxilie naquele contexto cultural, que faça parte do seu dia a dia, né? Que faça a diferença, né, para aquela população inserida, como também dos ribeirinhos, como também aí nós temos muito a educação do campo, né? Nós podemos trazer essa matemática do campo para dentro da sala de aula, visto que o contexto já está inserido em um todo. Então não teria sentido, né? Não teria sentido aí ensinar práticas de fora daquele contexto do aluno, né? O que a etnomatemática nos traz, né? Estou num contexto, vou aprender inúmeros conceitos matemáticos através da minha cultura, através do ambiente que vivo, seja se eu vivo em uma tribo indígena, seja em que eu vivo em uma sociedade ribeirinha, ou eu vivo no campo, né? Então a matemática, essa etnomatemática, ela vem nesse sentido dessa aprendizagem de conceito via eu aonde que eu estou inserido, tá? Né? Diante disso, né, nós podemos fazer uma relação entre diversos contextos aí para fora, né? De dentro para fora, né? Nós conseguimos com a etnomatemática também fazer um pouquinho de história, né? Nós conseguimos promover algumas relações interculturais, né? Visando aí um ensino, uma aprendizagem mais criativo e plural, né? O que nós queremos dizer com isso, né? Que a etnomatemática ela vem como um instrumento poderoso para aproximar e valorizar outras culturas e saberes também, né? Vamos pegar lá atrás um pouquinho, né? Os egípcios. Nós temos conhecimento aí da sociedade, da civilização egípcia, por exemplo, diante dos grandes matemáticos, dos grandes engenheiros, das grandes construções que nós temos conhecimento aí, né? Podemos citar aí uma obra mais relevante seriam as pirâmides, né? Olha o conhecimento matemático desenvolvido por aquela civilização, a qual diante disso nós temos conhecimento, né? Os gregos também, né? Vários filósofos que na verdade também eram grandes matemáticos, diante de grandes construções, nós tivemos conhecimento hoje através do campo matemático, né? Podemos citar aí também os romanos diante dos grandes feitos, das grandes construções, né? Nós tivemos um aprofundamento dessas culturas através dos campos matemáticos também, né? Então nós temos conhecimento aí da história de diversas civilizações a partir de descobertas, né? A partir de diversos campos de atuação e da matemática, né? Então a matemática ela traz esse intercâmbio, ela nos traz esse conhecimento através aí da etnomatemática, né? Pode ser usada aí, por exemplo, né? Nesse sentido, ela pode ser usada como ferramenta também para combater o racismo, né?
apresentando os alunos aí a matemática a partir da cultura africana, né? Também chamada aí de afro-etnomatemática, né? Aquela matemática aí de acordo com aquela região, né? De acordo com aquela cultura, de acordo com aquela civilização, de acordo com fazer matemática, nós passamos a ter mais conhecimento daquela civilização, né? Deixa aí por cair alguns conceitos, alguns preconceitos que nós temos aí, não só de uma determinada civilização, mas também de outras civilizações, né? Ou seja, né, a proposta aí, da etnomatemática, ela é fazer da matemática algo vivo mesmo, né? Algo em que nós se sentimos, em que nós sintamos valorizados em fazer algo, né? Em que essa matemática ela nos traga aí realmente algo satisfatório, algo propício, né? Não a matemática que nós iremos utilizar no futuro, mas uma matemática na qual nós estamos utilizando agora, nesse momento, no nosso contexto, né? Então nós devemos valorizar isso, né? Em que às vezes nós fazemos matemática sem perceber. A matemática ela é uma ciência presente, né? Mas ao mesmo tempo ela está implícita aí no nosso dia a dia, né? Nós ressaltamos aí essa matemática oriunda aí de diversas culturas, algumas civilizações, algumas profissões a qual deve ser valorizada em sala de aula, né? A qual ela deve trazer aí, dinamismo, né? Ao aluno sempre fazendo. É parte do processo do ensino-aprendizagem. A etnomatemática ela vem como uma tendência justamente para inovar, né? Para que o aluno consiga compreender melhor aquele conceito, né? Se ele mora no campo, vamos trazer situações do campo para dentro de sala de aula, visto que isso vai facilitar e trazer uma compreensão melhor ao aluno, né? Ele vai adquirir aquele sistema, aquele ensino, a qual o currículo pede, né? A qual ele tem que ele é necessário aprender, mas de uma forma que esteja contextualizado aquilo, né? Também aí os situações, regiões indígenas também, né? Propõe aí a sua própria matemática, né? Nos comércios em geral, aí nas engenharias, na engenharia civil, né? No trabalho de pedreiro requer aí alguns cálculos específicos e a qual somente quem atua aí na área às vezes tem esse conhecimento. Então isso deve ser valorizado, isso deve ser levado em consideração para dentro da sala de aula, né? A etnomatemática ela também é história, ela traz dinamismo, ela valoriza o feito acerca de diversas culturas e civilizações, tá? Nós fechamos por aqui essa primeira aula, né? Espero que tenha ficado claro, tenha ficado conciso, um pouquinho só, né? De uma forma mais concisa, mais sucinta aí do que seja, do que a etnomatemática, né? Que valoriza essa matemática aí advinda de diversas culturas, diversas civilizações, que enfatiza essa pretensão de trazer para dentro da sala de aula essa matemática na qual ela se contextualiza aí no ambiente do aluno, tá? Então essa foi a nossa primeira aula. Nós iremos nas próximas aulas falar mais de outras tendências matemáticas também, a resolução de problemas, as tecnologias e a modelagem matemática. Muito obrigado.